Boa noite a todos. Fazendo uma live surpresa sobre os 18 anos do desencarne de Chico Xavier, né? 18 anos que ele está lá do outro lado. Nem deu para escrever aí o, o nome do tema. Agradeço muito, né, a todos que estão chegando. Muito obrigado. Fazer pequenas reflexões sobre Chico Xavier. Olha, o André Luiz aqui, chegou aqui para estar com a gente. Tudo bom, André? Como é que você está? Joia? André, eu esqueci de falar, quando terminar essa pandemia aí, vou marcar um encontro. Eu quero fazer um almoço com a sua família. Dona Josi, o Emerson, o Anderson, você e os meninos que eu não conheço ainda. Estou só esperando o Alan do Fraternidade e Esperança entrar. Betânia, oi Betânia, seja muito bem-vinda, obrigado pela presença, é uma live surpresa. Opa, ele apareceu aqui, ó. O Alan apareceu. O Alan, meu amigo lá de Uberlândia, Minas Gerais. Uma pessoa assim que é em cima. Olá, Alan. Até que enfim, hein? Boa noite. Boa noite, como é que você tá? Boa noite, tudo bem, Andy? E você? Bem, graças a Deus. Até que enfim saiu essa live, hein? Pois é, assim, né? Meio que No susto. no SUS, coisa boa e tal, mas é legal assim, quando não é programado, que aí parece dar um clima, assim, É, uma coisa boa mesmo e tal, né? descontraído. Ainda mais para falar desse tema, né, maravilhoso, né, que é o Chico Xavier, né? Isso. Você tá me escutando perfeito? Perfeito. E Perfeito? você tá me ouvindo? Tranquilo, beleza. Então pronto, aí. Então, Alan, pois eu estava pensando aqui quando você me fez a proposta aí, onde é que eu estava quando Chico Xavier desencarnou, né? Há 18 anos atrás. Você se lembra Isso. onde você estava? Assim, na verdade, o próprio desencarne do Chico foi previsto por ele, né? Naquela data que o Brasil inteiro estaria feliz. Inclusive até o pessoal brincava com ele, falava, mas então você não vai desencarnar nunca. Temos aqui um ser eterno, porque o brasileiro feliz. É, E a memória da gente fica muito associada àquela questão da Copa, né? Tava toda a vibração do planeta do planeta estava em volta daquele torneio e tal. E aí depois à tarde a gente teve essa infeliz, né? Pra gente aqui na Terra, que é muito egoísta, muito limitado, uma infeliz notícia que aquele espírito tão grandioso havia partido para o plano espiritual. Eu me recordo que a gente estava nesse clima assim de festividade, né? E de repente fomos atordoados com essa notícia. E você, onde é que você estava? pois é, eu estava me lembrando que eu fiz um exercício aqui mental, foi em 2002, né? Isso, Pois 2002. é, 2002 eu estava com a minha esposa num, como é que fala? Hotel Fazenda. Foi Hum, até teve o jogo, teve o futebol no domingo, né, que foi a final, que foi de manhã, isso. porque nessa época o Brasil estava jogando lá no Oriente, se não me engano era a Copa do Mundo era Japão e Coreia, se não me engano, 2002. Não tô, eu não tô lembrado onde é que foi. Pois é, eu sei que era lá no extremo Oriente, né, de forma que quando lá Ah, é o quando, horário. o É fuso horário, né? Por verdade. exemplo, lá agora é de manhã, né? Aqui a gente está de noite, Isso. né? Então eu lembro assim que foi nós vimos o jogo de manhã, afinal, tal, o Brasil ganhou, tal. Aí acho que estava na estrada voltando já para a cidade, e aí eu sei que cheguei em casa que eu fiquei sabendo. Eu fui saber um pouco depois, porque não tinha assim, a internet não era essas coisas, né? Não tinha Isso. essa, Independente de essa televisão, rádio, né? exatamente.
Pois é, aí foi assim, foi uma comoção geral, assim, né, pelo que eu vi, né, e hoje a gente pode resgatar as imagens pelo YouTube, né, e você vê, assim, que foi uma comoção enorme, apesar de todo mundo tá preocupado com a Copa do Mundo, né, com o futebol, né, mas, assim, foi Isso. uma comoção geral mesmo, assim. Foi nacional, porque eu acho que. Deixa eu só confirmar um negócio aqui, Ed. Que eu não estou ouvindo por causa do microfone, quer ver? Agora vai dar. Aí, agora. Eu não estou ouvindo, mas eu não estou ouvindo, é eu, no caso. Ah, você não estava se ouvindo, não? Isso, é. Mas aqui tá tranquilo, que eu escuto você aqui, falo aqui no microfone. Se eu estiver falando muito alto ou muito baixo, vocês me corrigem aqui. Não, não, tá perfeito, tá muito Tá bom. ok? A gente falava que o seguinte, o Chico, ele saiu daquela bolha da religião, né? O Chico ele era um humanitário, ele era um exemplo de ser humano. Então é impossível que qualquer um que fala-se em fraternidade não falar em Chico Xavier, em humildade e não falar em Chico Xavier. O próprio cristão, ele independente de religião, né, que ele segue, ele seguindo a Cristo, ele tem que passar a admirar essa figura, né, que foi um exemplo para a gente aqui no plano material, que provavelmente ainda vamos passar um tempo bom sem ter um espírito desse tamanho, dessa envergadura moral, para deixar um rastro tão iluminado como ele deixou. Né? São 18 anos sem Chico no plano material, mas o nome dele ainda é ouvido a todos os cantos, né? Onde se fala em espiritismo, principalmente, eu acredito que até aumentou, né, a proporção, porque como você acabou de falar, hoje a gente tem internet, tem YouTube, redes sociais, então parece que aí que realmente a gente tem condições de divulgar e fazer-se saber de coisas que a gente não tinha condição naquela época, né? Eu, por exemplo, moro em Uberlândia, eu moro a tipo 100 quilômetros da casa do Chico, aqui em Uberaba, né? Sim, E assim, a gente não tinha. Sempre que eu fui lá, era aquela fila enorme para ter acesso tanto ao Chico quanto à Casa da Prece. Eu lembro que eu ia lá pequeno com a minha avó, e era aquela fila enorme. Então, assim, você não tinha tanto acesso. Você conhecia livro, você via uma reportagem na televisão, alguma coisa nesse sentido, né? Mas você não tinha hoje a intimidade que você tem, que é saber de histórias, de casos, de ter acesso a certas leituras dele, que naquele momento era apenas por livro, realmente. Hoje você pega um livro, você vê uma resenha na internet, né? A pessoa lê ele, passa a sua impressão, faz um vídeo, faz um post. E naquela época não, era tudo muito restrito, né? sim. Então eu acredito que o Chico, nesse quesito, eu acho que ele até aumentou a proporção, porque a gente vê é, dentro do próprio Espiritismo, hoje, pessoas que estavam encarnando quando ele desencarnou e que falam fluentemente sobre ele, né? Essa juventude espírita aí que está forte, graças a Deus, né? Falam fluentemente, sabem sobre ele, sobre os casos dele, o exemplo que ele foi. Então isso é sensacional, é muito bom isso. É excelente mesmo. Eu estava me recordando aqui sobre uma palestra que eu vi do Haroldo Dutra Dias, né, que é o conterrâneo seu aí também, mineiro, espírita e É, tal. mineiro, é uai. Pois é, ele, não sei, alguma coisa aconteceu e ele há uns anos atrás ele foi lá na casa do Chico, que se não me engano, assim, recebe visitações, né, assim, tá, Isso, é um museu. um museu, né, você vê lá o quarto, a cama onde ele dormia, aquela coisa toda. E ele estava explicando como é que foi o desencarne desse cidadão, né, do Chico Xavier. Foi uma coisa assim enigmática, pelo que ele contou, né? Contou, tá no YouTube, eu não lembro direito qual a palestra. O Chico acordou pela manhã, né? Ele acordava cedo, tal. Acordou aí, foi
pediu, né, a mulher que trabalhava lá na casa dele, a secretária, estava passando o café, ele foi tomar banho e tal. Eu não sei se era de manhã ou já era de tarde. Eu sei que a notícia chegou que ele tinha desencarnado de manhã, né? Pois é. Aham. Aí ele foi pro banheiro tomar banho e tal, saiu, foi. Aí pegou um terninho que ele tinha lá, uma roupa lá, boa lá. É isso. Aí vestiu, tal, colocou o sapato. Aí ela chegou e falou: seu Chico, você vai sair, você vai pra onde? E ele: não, depois eu te falo. Não é aquela coisa de que vocês mineiros têm, né? De ficar quietinho, miudinho. Eu sou goiano, eu sou mais ou menos, viu? Também assim, também. É bem pertinho. Aí, É perto. pois é, o jeito de também. Aí, Alan, ele foi, né? Se arrumou todo, tal, colocou a boina, todo arrumadinho, tal, impecável. Aí ela foi servir o café, ele tomou aquele cafezinho assim, como se fosse o melhor café do mundo, assim, porque era um café bom também, né? Pelo que conta, né? Aham. Aí o pessoal se entreteve lá, mexendo com as coisas, ele voltou pro quarto. Ninguém viu ele ir pro quarto. Aí ele foi pro quarto, deitou de sapato, inclusive, É isso. e desencarnou. Olha só, ele se arrumou todinho para não dar trabalho para ninguém. É Você um crê um negócio espírito. desse? É, E ele desenlaçado do corpo, ou seja, ele já longe do corpo, assim, já tal, do velório, ele pediu para voltar lá, aí ele em espírito já, né? Aí ele foi lá, tava lá o corpo lá sendo velado, ele foi e olhou, fez assim, fez aquele olhar assim que ele tinha, né? De, quando as pessoas faleciam, né? isso. No sentido de agradecer aquele aparelho, né? Aquele avatar, aquele corpo lá, de ter servido ele, né? Enquanto espírito. Isso. Aí Pela depois missão. disso, aí sim, aí ele foi para onde ele precisava ir, aí, como já diz aí, Jesus o recebeu, né? Assim, foi toda aquela coisa assim, Isso. né? Pois é. Eu achei Te- te- incrível isso aí. boa noite, o médium Ezequiel, que está entrando aí na live agora, boa noite. Boa noite, Média Ô, Ezequiel. ô Ed, você tem que ter a oportunidade, você tá relativamente até próximo de vir aqui no Triângulo Mineiro para você conhecer. A experiência é sensacional, a experiência de você estar lá na casa onde ele morou, onde ele desencarnou, e que o pessoal hoje deixa lá como tipo um museu mesmo, sabe? Inclusive quem fica muito lá aos sábados, eu sempre vou no sábado, é o filho dele, né? O Euripe. Ele que fica lá na frente lá. E é um ambiente sensacional, assim, tem uma energia, o médio iniciante entrando aí, boa noite. É o Felipe, é lá de Ubajara, no Ceará. A gente vai ter um papo marcado aí também. O médio Felipe, iniciante, Felipe. o Felipe faz umas lives boas, né? Eu Faz. assisti uma Esse live aí. dele, eu acho que foi final de semana, com a professora espírita, né? Isso, com a Liliane, a professora Eu não espírita. Foi. conhecia. Foi sensacional, gostei. Sobre a identidade dos espíritos. Foi bem interessante a live. Eu vi também, gostei E, muito, viu? e aí, ô Ed, você tinha que vir aqui pra você sentir essa energia, essa vibração. Tem um lugar lá, que lá fica as máquinas que usava para datilografar os textos, as psicografias. O quarto dele, realmente, que nem o Haroldo disse, está intacto. Ele tinha uma mania de dormir com o sapatinho do lado do travesseiro. E tem lá a coleção de sapatinho que ele usava, é bem interessante. Mas tem um lugar em específico lá, que é um corredorzinho, que tem tipo um jardim. Toda vez que eu vou lá, eu sempre gosto de ir lá, é bem perto aqui também, Uhum. e eu gosto de ficar sentado ali um tempo, porque ali tem uma energia, assim, uma coisa diferente. Parece que você está num outro plano, outra dimensão. É realmente é surreal, você não consegue ter noção assim, do tanto que traz paz. Parece que é um silêncio absoluto. É tipo um jardim que tem num canto da casa, assim, do lado de fora. Aqui também no Triângulo, as nossas construções ainda são assim, um pouco bem antigas, aquela questão de ter alpendre, sabe, na porta de casa, aquela Sei, eu acho varandinha ótimo. assim e tal. E aquilo ali assim, é uma paz muito interessante. Eu acho que vale a pena. Eu não sei quantos quilômetros você está daqui, você está em Brasília, não é? Brasília. Olha, deve dar, Alan, pela última vez que eu vi, acho que deve dar uns 300 por aí. 300 quilômetros, mais ou menos. Não, Eu acho que é compensa, 300, viu? 400, alguma coisa assim. Eu nunca fui em Brasília.
Mas compensa, cara. Se puder dar uma visita lá, é bem interessante. E Uberaba, na verdade, é uma fonte de espiritismo, né? Porque lá tem, além do Chico, tem a Casa da Prece, tem o Grupo Espírita Paulo Estevam, do Carlos Bacelli. Não, e É, tem a é cidade muito. também aí perto, é Sacramento, né? Onde viveu Eurípides Lourenço Barçanufo. Barçanufo. Isso, é É perto como se fosse também. um roteirinho assim de. Como é que fala? Não, É, uma vez uma pessoa que mexe com o viagem falou para mim que é um roteiro. Ela dá um nome lá estranho lá, que não tem nada a ver com espiritismo. Acho que é roteiro é, místico, alguma coisa assim e tal. Falou alguma coisa sim. assim. É porque tem Uberaba, Uberlândia, Sacramento Isso. e eu não lembro de outra cidade assim. Bom, eu gostaria sim, eu vou esperar passar esse tempo ruim que a gente está vivendo aí, de O pandemia, Felipe tá falando que é um tour espírita. exatamente, é um tour, exatamente. É um lugar que compensa. A gente tem também aquele museu do Chico que fica em Pedro Leopoldo, né? Que era, eu não sei se era a casa ou se era o centro espírita. Eu acho que era a casa também, em Pedro Leopoldo. Quem administra parece que é aquele Geraldo Lemos, Geraldinho, que administra lá perto de Belo Horizonte. Ele já está bem longe de mim aqui, eu já não conheço, nunca fui lá. Não. Na verdade, eu fico só aqui no Triângulo Mineiro mesmo, eu sou fincado aqui. Tá certo. Mandar um abraço aqui para Cake Drica Doce, a minha amiga Adriana, que é Adriana, uma amiga de velhos anos. Pois é, rapaz. arregou, meu. Boa noite aí. Pois é. Mas aí, o Alan, eu estava vendo assim. Eu li o livro do Marcel Souto Maior, que foi a biografia do Chico Xavier, né? E Aham, nessa biografia, ele coloca lá uma coisa que às vezes a gente não vê muito falar assim no meio espírita, né? Não sei por qual motivo, mas que o Chico Xavier ele era uma pessoa muito bem-humorada. aham, Ele falava sério, porque afinal de contas ele era de uma época em que os homens não podiam sorrir, né? Tal. isso. Mas ele era uma pessoa assim que ele gostava de soltar uma piadinha, uma coisinha aqui e tal, assim, sempre assim, uma coisa leve, ele era bem-humorado. Aí daí a gente puxa essa questão, né? Quem é que gosta de mau humor, de tristeza, né? Só quem, sei lá, quem tá Energia envolvido com baixa, as né? trevas, né? Porque Isso. ele conta no livro uma passagem lá, quando ele morava com o Valdo Vieira, lá em Uberaba, morava inclusive assim num lugar que na época era só mato, hoje em dia já deve ser centro, né, tal, porque Uberaba Aham, cresceu, né. muito. Ah, pois é, aí tinha umas pessoas que ficou sabendo que ele estava morando lá e ele é, né, médium psicógrafo, né, falava com os espíritos, aí essas pessoas foram lá conversar com ele. Aí eles começaram a conversar coisas sobre o espiritismo, só que aí o assunto acabou, começaram a contar piada. Eles ficaram a noite inteirinha contando piada. Essas piadas bobas, sabe? Piada, como fala, piada ruim, sabe? Piada boba. Aham, E assim, o Valdo Vieira era mais, né, mais sisudo, assim, é, né? Mas assim, ele isso. entrou no clima e tal. Então, assim, eu achei incrível esse relato do Marcel Souto Maior, né? Desse lado humano do Chico Xavier. Porque a gente, assim, às vezes a gente ouve falar, vê palestras do Chico, a gente pensa assim que, porra, é um santo. É um santo, É, assim, tradicionalmente falando, né, que a gente vê no segmento católico, né, propriamente dito, né? Mas não, o Chico aham. Xavier tinha esse lado. Uma vez eu vi ele na televisão, ele dando uma entrevista, aí terminou, a câmera ficou ligada, ele foi e falou pro moço lá, né? Você é do Rio de Janeiro, ele falou assim, lá que é a verdadeira capital do Brasil, viu? Esse negócio de Brasília aí não tá com nada. Ele falou desse jeito. Quer dizer, ele tava brincando, não, ele tava sendo Descontraído, né? uma pessoa, normal, tinha uma opinião dele, né, tal. Outra coisa que já até saiu no filme, mas ficou muito claro no livro também, quando ele começou a usar peruca, né, o Chico. Ah, é. Aí o Chico ele já estava assim mais, como diz hoje em dia, né, o jovenzinho ele estava mais empoderado, né? Aí ele botou a Isso. peruca e o Emmanuel olhou assim, né? Mas Você o não que é vai usar isso? isso, não. O que é isso? Ele falou assim, o Chico falou assim, olha, isso não está em discussão. Falou assim. Mas o Emmanuel entendeu que tinha várias coisas envolvidas ali. Primeiro, porque eu acho que ele não podia pegar friagem aqui nessa região aqui, porque É. senão ia atrapalhar na mediunidade. Isso aí eu não sei se é verdade, não, viu? Posso estar falando uma grande Aham. besteira aqui.
Mas também outra coisa é a aparência, né? A pessoa cuidar da aparência, se apresentar, tal. Porque o Chico, o bicho é assim, uma pessoa maravilhosa, linda, tudo. Mas ele não foi muito agraciado, né? Assim, eu vou falar o que é, né? Você vê foto dele assim, sem óculos, ele tinha um olho para cá e outro, né? Como diz, tinha uma instalação trocada, né? Mas, É assim, verdade. tudo bem que a aparência física não diz nada, né? Mas ele, mesmo assim, ele cuidava da aparência, ele se apresentava de terno, gravata, assim, bem vestido. Sim, sim. Né? Ele, inclusive, eu já vi essa questão de tampar, eu não sei, não posso te falar. Eu sei que realmente ele tinha. Não, engraçado que, pra você ver, eu já vi textos sobre isso, que ele dizia que ele preferia estar sempre com o chapéu, né, com o cabelo e tal, e de óculos, porque ele se sentia feio e não queria que as pessoas ficassem perturbadas com aquilo, né? Com a figura dele, pensa, eu já vi. Aí você pensa, não, tá, a pessoa é assim porque ela como se fala assim, gosta de andar bem arrumado e tal, né? Uma coisa tão materialista, né? Tão superficial, mas na verdade não. Se você vê no fundo, ele dizia que ele preferia ficar assim exatamente para não atrapalhar a visão do outro. É uma humildade fora do comum. Eu lembro que fala-se nessa questão da humildade do Chico, eu acho que não cabe mais de história, porque é tanta história, né, que ele contava para exemplificar essa humildade. O médium Ezequiel está perguntando aqui por que Chico não casou. Até onde eu sei, essa resposta ela foi dada, inclusive, no programa de rádio, que depois virou TV, na TV Tupi, o programa Cidade por Cidade, uma coisa assim, na TV Tupi, apresentado por Silvio Santos. Ah, eu lembro. Você lembra desse programa? Ele não é da minha época, mas eu li no livro do Saulo Gomes, aquele repórter, que no programa o Silvio ele perguntou para o Chico por que ele não casava, né? Eu não via ele com romance, essas coisas do tipo. E Chico disse que não fazia parte do programa da missão dele aqui nesse momento. Que ele veio realmente para cumprir a missão, e a missão dele seria uma missão que ele deveria estar individual. Inclusive isso desperta muito interesse de muita gente e tal, nesse sentido. Mas eu acredito que para a gente é muito limitado para estar avaliando essa conduta. Porque a gente vive numa outra realidade, né? O próprio Chico tinha a missão dele à frente da vida dele, né? A vida do Chico foi a missão dele. Ele sobrepôs a vida dele, ele abriu mão da própria vida. Tem uma passagem muito bonita do Chico também, que a gente, enquanto médium que tenta ser, nos inspira bastante. Karina, boa noite, tudo bem? Essa passagem dizia o seguinte, que o Chico dizia que a paz que ele não tinha, ele dividia e entregava um pouquinho para cada coração aflito que ia o procurar. A paz que nunca foi dele, porque ele nunca teve paz, né? Nessa encarnação, ele veio simplesmente para cumprir sua missão. Então aí perguntaram para ele, Chico, você não tem paz? Você nunca vai ter paz? Ele falou assim, a paz que eu nunca tive, eu divido um pouquinho de cada para todos os corações aflitos que me procuram. Isso é muito forte. Sim. Porque se a gente pensar desse mandato, que a gente está longe demais de chegar perto de um mandato desse, mas se a gente trazer, do jeito que ele deu, um pouquinho da paz dele para cada coração aflito, se a gente trazer um pouquinho dessa missão para a nossa própria missão, a gente vai ajudar a gente mais na conta. A gente vai ser útil ao próximo, assim como aquelas migalhas de paz que ele dividiu, a sua paz, curou tanta aflição e cura até hoje, né? Então são passagens que nos inspiram, né? Que nem a passagem do capim, que você conhece aquela que ele falou, perguntado para ele em vida, Chico, qual que é o seu sucessor?
Porque você, né, é uma pessoa que é o ápice aqui, é a potência do espiritismo, da doutrina. E qual que é o seu sucessor? Quem que você está preparando para ficar no seu lugar? E dono da humildade que era, ele falou assim, meu filho, eu não tenho sucessor. Eu sou igual um capim. Capim, você já viu como é que é. Morre um ali, nasce outro aqui. Então, assim, uma humildade fora do comum. O que foi Chico, né? E ele não se considerava relevante o suficiente para ter um sucessor. Eu sou só um capim. Capim é desse jeito. Morre um aqui, nasce outro ali. Uma humildade fora do comum. Um grande exemplo que a gente teve, graças a Deus. E eu acho que todos nós somos felizes de poder falar. Gente, a gente reencarnou. Por mais atribulado que esteja esse momento reencarnatório que a gente está, essa pandemia principalmente, mas a gente poder falar assim, gente, a gente reencarnou no mesmo período que esse espírito. Isso para nós é de uma responsabilidade e de uma alegria, né, fora do comum. Porque é uma via de mão dupla. É o direito e o dever. Ao mesmo tempo que você teve a alegria de poder ter reencarnado junto, né, no mesmo tempo cronológico que um espírito dessa envergadura, você tem a responsabilidade de falar, gente, o exemplo estava aqui, eu virei as costas, né? Eu não usei esse exemplo, eu precisava de um remédio. E aí eu fiquei adoentado com o remédio do meu lado, como a caridade é um remédio, a reforma íntima é um remédio, né? E ali nós tem tudo, nós tem caridade, humildade, reforma íntima. Então, para nós é muito importante ter esse espírito nesse momento junto com a gente. Em Uberaba, além do Chico, que eu estava falando, a gente tem exemplos de expoentes do espiritismo. O próprio Carlos Bacelli trabalhava com o Chico na Casa da Prece, e a gente tem o Dr. Inácio, que eu não sei se você conhece sobre o Dr. Inácio. Já ouvi falar. O Dr. Inácio foi um médico psiquiatra que ele foi um dos primeiros a abordar a obsessão enquanto problema da loucura, né? Tivemos aqueles estudos magníficos do Dr. Bezerra, né? Ainda em vida, Loucura sob Novo Prisma, mas o Dr. Inácio ele trouxe isso assim, para um campo mais prático. Ele fundou o Sanatório Espírita de Uberaba e foi diretor do Sanatório Espírita por quase 60 anos. E ele tratava, inclusive trabalhando com o Chico. O Chico visitava o sanatório, ele ia na Casa da Prece. E é um trabalho muito grande nesse sentido. Tem uma obra extensa com o Carlos Bacelli e o Dr. Inácio. Então são vultos tão enormes de luz que a gente não pode, depois de passar para o plano de lá, falar assim, mas eu estava no escuro. Nós ficou numa situação muito complicada nesse sentido. Porque é muito vulto iluminado para todo lado, para a gente falar que estava no escuro. Uma responsabilidade tremenda, né? Não, sim, com certeza. Assim, o Chico Xavier, com relação ao casamento aí que você estava falando, eu ficava pensando o seguinte: quem é casado, tem filho, sabe, né? Tanto que trabalho que dá. É um trabalho eu bom, não tô sabe? podendo falar muita coisa não, porque eu acho que minha esposa está assistindo, então... A minha tá aqui na sala aqui. Pois é, aí imagina assim, dá trabalho, é um prazer enorme quando você tem uma família constituída, aquela coisa toda, né? Tudo, mas assim, consome tempo, viu? Dedicação. Pois é, imagina assim, a pessoa que está estudando, fazendo uma graduação, uma pós-graduação e é casada e tem família. Exatamente. É quase uma coisa assim, como é que fala? Aquela luta mesmo. Agora imagina, o Chico Xavier, o batidão que era a vida dele, psicografando os livros, na época que não existia computador, né? Ele datilografava, tal, aquela coisa toda, porque eu lembro assim que a Federação Espírita Brasileira, ela não tinha assim a estrutura que tem hoje, por exemplo. Então alguns médios, quando faziam livros, eles é que tinham que entregar datilografado. A dona Ivone Pereira, por exemplo, foi uma, né, que teve que fazer isso. Então
Aí o Chico Xavier ainda tinha que trabalhar, porque ele tinha que ter a fonte de renda dele. Ele foi servidor público, Ministério da Agricultura, Agricultura. né? Isso, Agricultura, pois é. da agricultura. Pois é, então ele trabalhava assim, ele era uma pessoa que tinha que dar exemplo, né? Porque tem uma coisa que tá com a gente espírita, é isso, tem que dar exemplo. É E isso. depois ele ia para casa da prece, lá para os grupos espíritas pelos quais ele passou, atender as pessoas, aí depois é que ele ia psicografar, ou seja, ele dormia pouquíssimo mesmo. Pouquíssimo, pouquíssimo. Agora imagina um homem desse, assim, quando ele sentar para psicografar, a mulher puxava ele pelo braço para ele olhar ali, sabe? O menino tá Com o filho, chorando. né? O menino, pois é, falando, querendo, pois é, como é que ia Isso. fazer? Então, A assim, gente. um dos motivos de ele não ter casado é justamente isso, é porque ele tinha um verdadeiro sacerdócio com a Isso. doutrina espírita, né? E tanto é que assim ele foi tão bem nessa missão, porque inicialmente estavam programados, acho que era poucos livros para ele psicografar. Só que depois a coisa foi ampliando, chegou, se não me engano, foi 412 títulos de livros, né, que ele psicografou, dos quais ele não ficou com nada. A renda dele era do trabalho dele, porque ele se aposentou como servidor público do Ministério da Agricultura, e era isso que bancava ele, por exemplo, se apresentar todo de terninho, gravata, era isso que bancava. Algumas viagens que ele fazia fazer palestra, era isso, ele mesmo que bancava. Às vezes quem como é que fala, estava patrocinando, promovendo o encontro, mandava as passagens, aquela coisa toda, né? Que a gente conhece, que a gente sabe. Então, assim, e não tem nada que se a gente for olhar aí, que desabone o Chico Xavier, assim. Infelizmente, a gente teve notícia de um médium chamado o João de Deus, né? Que estava construindo uma carreira assim, espiritual muito grande, assim, estava muito famoso, chamando a atenção do mundo inteiro, mas assim, felizmente viram que ele fazia coisas erradas, coisas indevidas, né? Coisas assim totalmente estranhas ao espiritismo, porque é o seguinte, só um detalhe aí, no espiritismo jamais, ser espírita sério, jamais você vai ver um médium se trancar num quarto com uma mulher para fazer um tratamento espiritual. Jamais. Isso não existe. As pessoas vão para a cabine de passe, né? são várias pessoas dando passe. O passe não tem que ter contato corporal, né? Aquela coisa toda assim. Então você pega o Chico Xavier, tem N situações pelas quais ele viveu, ele já se envolveu com a justiça, cartas que ele psicografou foram incluídas em tribunal. nos autos de processo judicial. Isso. Em um caso inocentou, o outro acho que não foi suficiente, não sei como é que é, mas você não vê que não tem nada que desabone ele. Não, mas você sabe que você tocou num ponto muito importante, Ed, que é a questão da vaidade para o médium. A vaidade, ela é como se fosse uma diabetes, né? Ela é silenciosa. Né? Boa, gostei dessa comparação. Eu vou usar essa metáfora aí, eu gostei. É sério, porque o médium ele não percebe que ele está caindo na armadilha. Quando ele se dá por conta, talvez já está tarde. E aí, em qualquer momento que a gente, enquanto espírito em evolução estiver, a gente precisa de entender que a gente tem que ser humilde e que estamos susceptíveis ao erro, não somos perfeitos. Né? E ali a gente tem sempre a oportunidade para errei, vou restituir e vou continuar. Mas daí a vaidade não deixa, porque a vaidade não se permite você diagnosticar-se errado. Você não se constata errado, você está certo. Você está sempre certo. O ego, a gente tem o nosso mentor, o Dr. Frederic. O Dr. Frederic fala muito sobre isso. Que o ego, ele leva o ser humano a ter tudo o que ele quer, mas tira dele tudo que ele precisa. Sabe? Então, tudo que você quer, o ego te dá, mas depois, quando você precisa para evoluir, ele te tira. Porque ele te coloca no lugar que você está blindado. Você sabe, né? Só você que tem a razão, só você que tem o direito, você não erra. Isso é muito perigoso. Então, a passagem do Arigó, do Zé Pedro de Freitas, o médio Arigó, também aqui de Minas, de Congonhas,
que é muito forte nesse sentido, que o Arigó ele começa a receber para fazer curas pessoas importantes, ilustres, que vão atrás dele em Congonhas, inclusive. Arigó ele tratou da família do Kubitschek, né, do presidente Juscelino Kubitschek. Não sei se você conhece a história dele. Inclusive ia sair nos cinemas agora. Ia sair em junho agora, né? O filme do Arigó, mas infelizmente não vai ter como por causa da pandemia. Maravilha, Alan. Bom saber disso. Chama Predestinado, com o Celton Danton. É um dos Mello, não sei se é Danton ou Celton Mello. Celton Mello, né? É um dos dois, E Juliana Paz, no papel da esposa dele. E o Arigó, nesse momento, ele passa por isso. Ele começa a perder. Arigó, na verdade, é sinônimo para, como se fosse assim, pessoa simples, humilde, né? Tanto que eles puseram o nome dele de Zé Arigó, apelido. E ele começa a receber essa atenção que ele não tinha, e aí ele começa a querer ficar mais alto do que o salto. A Dani está falando aqui que é Danton. O Danton, então é Danton Mello. Danton Mello. E aí, em determinado momento, ele vai fazer um tratamento de cura no centro dele, na casa dele, e o espírito de Fritz não incorpora. Ele passa apertado, porque ele trabalhava com o Dr. Fritz, o Dr. Fritz não incorpora. E ele não sabe o que ele faz, porque ele está com aquele povo todo para atender, né? Todo bem engomadinho, todo bem arrumadinho. E o Dr. Fritz fala para ele: Arigó, cadê a sua humildade, Arigó? Você trabalha em nome da humildade. Você não trabalha em nome da vaidade. Isso aqui não tem nada a ver com você. Isso aqui não é para você. Você é simplesmente um instrumento que está sendo usado para redimir os seus próprios erros. Cadê a humildade, Arigó? Aí naquele momento ele toma aquele choque, né? E aí ele descobre que ele errou. Eu errei, e agora? Como é que eu faço? Igual o Paulo, né? Paulo de Tarso. O que queres que eu faça? Não é para mim pedir desculpa, não é para mim me arrepender, para mim ficar chorando. O que eu faço? Socorro. Não, o que queres que eu faça? É para trabalhar? Então vamos trabalhar. Então a gente tem que ter essa atitude. E aí você falou dessa questão mediúnica, que deu errado. O médium, ele é muito seduzido. A sedução que está em volta do médium é grande. Porque o próprio ser humano, e eu acho que a gente já vem enquanto ser humano, exatamente para poder, não vou dizer testar, porque Deus não quer que a gente teste nada, Deus quer que a gente evolua, né? Mas é uma prova que a gente tem que dar para nós mesmos, que a gente já passou por isso. Não, a vaidade não me pega. E pode ser que pegue, mas pegue menos. Que não é que você não vai pegar nunca, é que pegue menos, né? E por isso que fica usando esse vulto, Chico Xavier, muito importante a gente falar sobre isso, a vaidade na mediunidade, né? Ali temos um exemplo de que não aconteceu, né? E deu muito certo. E toda vez que a gente vê exemplos que aconteceu, não costuma dar muito certo. Porque os espíritos superiores, eles vão procurar sempre o trabalhador para trabalhar em nome do Cristo, não em nome de si próprio, né? Porque Cristo é maior que nós todos. A causa é para Ele, né? Não para a gente. A gente é simplesmente felizardos que tem a condição de pagar picadinho, tanto nós estamos devendo. Exatamente. O André Novelino aqui, ele está dizendo que é a questão de ego. Realmente, essa coisa da vaidade aí. Mas, assim, por essas e outras que a gente começa a entender o tanto que Emmanuel era, assim, ó, duro com Chico. Emmanuel não dava muita... É igual a Joana de Ângeles com o Divaldo Franco. O Emmanuel, pois é, o Emmanuel, ele, principalmente no começo, quando o Chico era mais jovem, nossa, quando o Emmanuel se manifestou e falou aquelas 3 palavras mágicas para ele, né? Disciplina, 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 tal, que foi as recomendações que Emmanuel deu para o Chico. Ele era muito assim, muito presente na vida do Chico. O Chico quase não tinha livre-arbítrio, assim, pelo que a gente nota, né? E isso fica claro também na biografia do Marcel Sotomayor, tal. Mas por quê? Era isso aí que você acabou de falar. Ele precisava, ao máximo, conduzir o Chico para ele não entrar
nessas questões aí da vaidade, do orgulho, sabe? Então, assim, eram lições assim incríveis e era justamente para atacar, para defender o Chico desses maus sentimentos. Como, por exemplo, aquela história do Chico, né? Que ele tinha pegado um cachorro para criar e ele, apesar de toda a dificuldade dele, do batidão dele lá, ele adorava chegar em casa, dar uma comidinha para esse cachorro, passar a mão nele, assim, e tal. Aí uma vizinha, não sei, ela ficou tão assim condoída com o Chico, e o Chico, apesar de tudo, ainda tem que cuidar desse cachorro, né, tal, não sei o que, ela foi e envenenou o cachorro, matou o cachorro do Chico. Aí o Chico Xavier começou a ficar magoado com essa mulher, começou a ficar magoado. Aí foi a hora, foi uma das tantas intervenções do Emmanuel, né, na vida dele. Ele falou assim: olha, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu salário, o seu dinheiro, você vai comprar uma máquina de costura e vai dar para aquela mulher. Mas ela matou meu cachorro, não sei o quê. Aquela voz do Chico: não, mas você vai fazer isso. Aí o Chico era obediente, né? Uma das grandes qualidades do Chico, obediência. Aí ele deu essa máquina para aquela mulher. Só que quando ele entregou e a mulher ficou toda feliz, era o que ela estava precisando, né? Que ela ela era uma pessoa pobre, então ela ia aumentar, né, a renda da casa da família dela. Então o Chico começou a ver que alguma coisa começou a se transformar nele, ou seja, aquilo que estava nascendo nele, que ia atrapalhar completamente essa jornada, né, maravilhosa que ele teve, se desfez. Acabou ali. Acabou ali, exatamente. E assim são tantas outras passagens nesse sentido, que o Emmanuel assim, estava muito, mas muito fortemente presente na vida do Chico Xavier para que ele não caísse nessas tentações, vamos dizer assim, essas vicissitudes pelas quais nós, infelizmente, passamos, né? E conforme o Chico Xavier foi ficando mais maduro, o Emmanuel foi, né, foi deixando ele ficar mais, né? Até chegar o caso da peruca que a gente falou, né? Agora tem uma coisa curiosa sobre o Emmanuel. Eu vi o Divaldo Franco falar que o Emmanuel, ele já está encarnado, ele reencarnou em 2000 aqui no Brasil, no interior de São Paulo. Então hoje ele é um jovem de 19 anos. 19, 20 anos mais ou menos. Isso. O que você acha disso? Eu sinto falta nesse momento aqui, nessa live, da Ana Carolina, a Carol, lá do Somos Espiritistas, do Mato Grosso, sabe? Ah, sei, ixi, eu gosto mais dela. Que a Carol e eu, nós vivemos numa desavença sobre isso aí. Alain, onde é que você tá me botando, Alain? Pelo amor de Deus. Mas na verdade, assim, é uma desavença amigável. Não, sim, eu tô brincando também, tô brincando, poxa. A gente fala muito sobre isso, assim, é porque eu na verdade, eu não tenho, assim, muito ponto de vista sobre... É até muito normal perguntar-se isso. Eu não tenho muito opinião formada sobre esse tipo de... Porque ela fala enfaticamente, porque Chico foi Kardec e essas coisas, e ela fica me mandando provas, e não, porque veja nesse livro, que não sei o quê, e eu sempre falo: Carol, você já ganhou. Ó, uma pessoa que eu queria perguntar depois aqui acabou de entrar, o HD Xaxá, o Emerson Duque Xaxá. Ele entende bem desses paranauê aí, ele saberia dizer. Eu particularmente acho que não. Acho que não. Eu particularmente acho que não. Que o Chico Xavier, Allan Kardec é Allan Kardec. Não, é dividido o negócio, é quente. Não, aí fica, né, essa coisa. Eu assim, não tenho ponto de vista sobre, assim, porque o Emmanuel reencarnou, o Chico era o Kardec. Eu ainda não cheguei, assim, a ter interesse, assim, de pensar sobre essas coisas, assim, não, sabe? Até porque o que o Chico significa, o Emmanuel significa, é muito maior, assim, Mas claro, se for realmente um fato verídico, muito interessante. Significa que a Terra realmente está saindo provas e expiações e caminhando para a evolução. O espírito da envergadura de Emmanuel já está reencarnando, enfim. Eu não tenho bem um ponto de vista sobre isso, não. Mas eu gosto de acompanhar. Foi uma entrevista que o Divaldo Franco deu. Aí o Divaldo falou que o Emmanuel já estava reencarnado desde 2000 no interior de São Paulo
e que a partir de 2012, 2005, Joana de Ângeles ia reencarnar na Europa e esses espíritos iam atuar fortemente na área da educação, que já ia dar essa preparação, assim, pelo menos o início, né, dessa coisa do mundo de regeneração, né? Tá, ó, o Emerson já está falando aqui, ó, que o Chico Xavier Terceiro e Allan Kardec são perfis muito diferentes, né? Tal. Mas assim, voltando aí, falando sobre Emmanuel, né? Foi uma entrevista que, inclusive tem no YouTube essa entrevista, tem o trecho dela, que a entrevista é longa, mas tem o pessoal fez um recorte e deixou lá. Então, o Divaldo, ele falou, isso já tem uns anos, tem bons anos isso aí, né? Ele estava bem de saúde, estava andando, né, tal, que hoje em dia ele está mais recluso, né? Pois é, e ele, assim, aí, bom, a gente fica vendo aí que algumas pessoas, assim, algumas celebridades vão surgindo, né, assim, celebridades que eu falo assim, pessoas que estão querendo realmente dar um novo sentido para o mundo, né? Assim, eu não estou afirmando, não, pelo amor de Deus, mas é o seguinte, me chama muito a atenção uma garota lá da Europa que antes da pandemia, Greta Thunberg. Greta Thunberg. É que eu sou igual mineiro para falar no estrangeiro, né? Goiano e mineiro é muito parecido. Greta muito Thunberg. parecido. Essa menina de 16 anos, ela chamava muita atenção, assim, a desenvoltura dela e a preocupação com as questões climáticas e assim, muito ligado na educação também e tal. Então, sei, né? Assim, essa questão do esquecimento passado, a gente é médium e em alguns casos nos é permitido saber de algo, às vezes até maior do que a gente mesmo, que a gente é muito limitado. Então, às vezes eu encontro com a pessoa e acaba que desenrolar natural, porque eu nunca tenho interesse nisso, a gente passa a saber o que aquela pessoa foi, naturalmente. Mas o esquecimento passado, ele é tão importante quanto a reencarnação no sentido de regeneração moral do espírito. Porque você pensa bem, o tamanho que por exemplo, se eu falasse para você assim, hoje, Ed, você foi um espírito muito evoluído. Aí é que tem aquela questão, né? Você ia falar assim, não, então, né, tá faltando meu trono aqui, cadê meu trono? Ou então eu vou falar assim, Ed, você foi um espírito muito atrasado. Olha o tanto que você era atrasado, você vai ficar assim, meu Deus do céu, tem tanta coisa para correr atrás, não vou dar conta. E aí Deus nos dá, vem junto, né? Eu costumo brincar aqui no Fé que o esquecimento do passado vem junto do combo reencarnação, né? Quando você compra um combo, então já vem junto do combo, a reencarnação com o esquecimento. Porque são tópicos interessantes para a gente levantar, eu acredito, a títulos mais de pesquisas, algo nesse sentido. Algo no ponto de vista moral, não, isso vai me ajudar moralmente, eu acho que é um pouco vago. Né? Fulano foi o Bertão, e aí? Não, bom, e aí? Né? Então, assim, eu não tenho muito assim, ponto de vista sobre esse tipo de informação. Tem que ver a utilidade disso aí também, né? Assim, é porque a gente levanta a lebre aqui, porque a gente tá falando de Chico Xavier, né, tal. Então, assim, chegou um tempo que Emmanuel não tava, né, com ele já tava seguindo a vida dele, tal, assim, né, o Chico, né. Mas, assim, realmente, assim, tem que ver a utilidade disso, né, igual muita gente aí fica até uma vez chegaram pro Chico Xavier lá, um cara chato lá, começou a falar assim, Chico, eu descobri que eu fui devorado pelos leões no Coliseu Romano, Chico. Eu defendi o Cristo, Chico. O Chico só olhando para ele lá, né? Chico, você tem ideia do que é isso, Chico? Aí o Chico, você tem ideia sim, meu irmão. Eu falei assim, Chico, você também foi devorado pelos leões. Eu falei, não, eu era o carrapato do leão que te devorou. Então, assim, divertido. Retomando aquilo que você tinha falado mais lá atrás, sobre essa questão da humildade, assim, a humildade o Chico Xavier usava ela como um escudo para ele se defender da fascinação, porque essa coisa da vaidade, do ego, né, como o amigo meu André falou aí agora há pouco, ela
promove essa obsessão por fascinação na pessoa, aí já era. Aí já era. Eu não sei se aconteceu isso com o Valdo Vieira. Ele ficou tão assim fascinado que foi, montou lá, sabe? Não estou julgando, não estou dizendo que ele fez coisa errada, não estou, pelo amor de Deus. Mas assim, o Chico Xavier lutava contra isso, então ele tinha esse escudo. Tanto é que ele costumava falar que o nome dele era Cisco Xavier. Cisco. Então, e assim, a história do capim, que você muito bem lembrou também, né? Que um capim nasce, morre um capim que logo nasceu também. Então você pode ficar despreocupado que não vai faltar capim. Então assim, você vê que é uma. Ó, o Rafitz entrou aí, ó. Rafitz. Agora, agora a coisa ficou séria. O Rafa entrou. Aí, então, assim, é um escudo, né? A humildade, né? É um escudo do bem que a pessoa. Sabendo usar. E assim a gente tem inúmeros médios que seguem esse exemplo, porque o Chico Xavier ele deu um norte assim, para nós aqui com relação à mediunidade e à forma de se comportar dentro do movimento espírita, né, tal. Então, assim, são obras maravilhosas que ele deixou tanto escrita, mas também as obras sociais que ele deixou, as obras que ele fazia, que ele trabalhava, e quando não tinha assim, gente para ajudar, ele ia lá para a cozinha fazer as coisas, tal, assim. Então, assim, ele não tinha essa coisa, não, eu sou um médium, um psicógrafo, não posso ficar, não tinha isso jamais. Então, assim, é daí que a gente vê. Uma vez perguntado para ele, assim, Chico, você está desse tamanho tão grande, essa dimensão, quando ele foi indicado para o Prêmio Nobel, e aí perguntado para ele, o jornalista, mas você está com esse tamanho tão grande, essa dimensão mundial, você não acha que, assim, quanto mais alto, maior o tombo, não? E ele respondeu assim, mas eu não devo ter muitos danos nessa queda, porque eu nunca saí do chão. Pois é. Né? Então, assim, saber onde você está é muito importante, né? Porque a humildade nos põe no chão. A gente pode ser enorme, mas a humildade tem que ser a nossa raiz. Porque assim ninguém nos derruba, nem a gente mesmo consegue nos derrubar. Porque a gente tendo humildade... E olha outra lição importante que o Chico já dava lá naquela época para nós, o autoconhecimento. Autoconhecimento. Eu me conheço, eu sei quem realmente eu sou. Fui indicado... Me falou, foi eleito o maior brasileiro da história do SBT. Aí depois teve a indicação ao Prêmio Nobel, que ser indicado para o Prêmio Nobel da Paz não é qualquer um, a gente sabe disso. Não. Mas ele tinha o autoconhecimento lá no fundinho, ele sabia quem ele era. Então, ele era bem tranquilo. E isso não é porque o Chico era espírita, não sei o que. Irmã Dulce também, hoje é Santa Dulce dos pobres, né? E pelo histórico de vida dela, hoje, lá no mundo espiritual, ela virou santa. Sabe? É verdade. Porque é aquela história, o espírito evoluído, ele não se deixa entrar por esse labirinto, não, que a fascinação, a vaidade é um labirinto, você entra e não consegue sair mais. Exatamente. Com muita dificuldade sai, né, às vezes, né, até sofrendo, mas, assim, é um negócio estranho. Mas eles sabiam lidar com isso, né? Essa que é a vantagem. Era um tamanho moral que eu acho que a gente não tem nem ideia de como é que calcula, né? Incalculável o tamanho moral para o espírito daquela missão. Eu queria, Ed, a gente já deve estar quase dando uma hora aí, daqui a pouco vai cair. Eu queria agradecer você, porque de última hora, do jeito que foi, hein? Eu queria agradecer você, porque realmente eu cheguei em casa e eu fiquei pensando isso o dia inteiro. Gente, eu queria fazer alguma coisa, né? Chico e tal, 18 anos. E eu lembrei de você, né? Você falou assim, nossa, o Ed queria fazer uma live. Será que ele topa? Faltando uma hora. E eu queria aproveitar a oportunidade aqui para agradecer de você ter aceitado esse convite tão em cima da hora, sempre tão amigo, tão prestigioso para prestar a sua companhia para a gente. E até peço perdão por não ter avisado antes, mas foi muito bom desfrutar desse momento aqui com você, com o pessoal que está assistindo a gente aí. Não, eu que agradeço pela lembrança, assim, né, que realmente, assim, eu sei que você está, né, com essa pandemia, você está trabalhando, o serviço que era feito por 2, né, que você fazer por 2, você está fazendo por 5, né, eu sei disso. Então, eu te agradeço pela lembrança, eu queria agradecer a todo mundo que participou aqui, que entrou agora, por último, o Paulinho Vila, a Mocidade Guaxupé, o Cauê. O Cauê virou meu amigo, amigão meu agora. Que bom, Emília, a Emília Lopes aqui,
a V. Rodrigues, o Rafa, né? Espiritualidade, livros. Enfim, muitas pessoas, assim, não dá para dizer estante branca, todo mundo aqui, muito obrigado, viu? A todos que prestigiaram a gente aí. Aí, assim, pedir também, né, Alan, que quem puder seguir o Fé, né, Fraternidade e Esperança, que é um canal muito bom, assim, eu já sigo há muitos anos e eu tenho aprendido muita coisa boa também. E dá um biscoito pra gente também, somos espiritismo, né, puder seguir. A gente tem, né? Pois é. Não, com certeza. A Karina, tua Espiritualidade Livros ali também, a gente segue muito tempo. A gente agradece esse carinho de todos e, claro, o Som do Espiritismo, a gente conhece desde lá daquele talk show que... Como é que é? Esse talk show não vai voltar? Eu gostava tanto. Entrevista fraterna, era talk show espírita, rapaz, Quem sabe, né? Tem que tirar isso da gaveta, porque era muito bom, eu gostava demais. Fazer entrevista, né? Pois é. Tinha umas pessoas que não gostavam de ser entrevistado, não, mas assim, a gente tá com papo espírita, porque o papo fica uma coisa mais leve, assim, né? A pessoa fica menos, né, tal. Mas, assim, obrigado pela lembrança aí mesmo, tal. E é isso aí. Vamos ver se a gente faz isso mais vezes, assim, umas lives assim, meio né? Assim, vamos sim. Né? Se tiver alguma efeméride, alguma data importante, aí tiver algumas coisas para falar, a gente entra aí. mata um outro de susto, mata o povo de susto. Não, com certeza, isso é muito importante. Até assim, eu queria deixar aqui o nosso... Porque muita gente vai cobrar isso depois, né? Mas fez live, não falou. Já vamos deixar aqui as desculpas aqui, a culpa até foi minha, viu, gente? Porque o Ed aceitou de última hora mesmo. É dos dois, a culpa é dos dois. Graças a Deus deu certo. A gente pede, terminando aí já, a gente agradece a espiritualidade, a amiga que nos acompanha, não somente nas lives, mas também no nosso dia a dia, que nos protege, nos livra do mal, o mal que mora em nós, né, das oportunidades que a gente tem de ser bom e que somente por intermédio deles a gente consegue ser, né? A gente agradece essa espiritualidade, esse estudo, essa fraternidade, essa amizade que, graças a Deus, tem ficado cada vez mais solidificada através dessa pandemia, que agora a gente parece que aumentou, né, o nosso ciclo de amizade, as nossas amizades espíritas, os confrades estão pipocando de todo canto do país, isso aí está muito bonito, graças a Deus. Então a gente agradece essa oportunidade de estar podendo participar, agradece ao Ed, do Somos do Espiritismo, a todos que participaram aqui da nossa live. Que Deus continue nos protegendo, nos amparando e nos guiando no caminho reto da evolução. Exatamente. Só lembrando assim que essa live vai ficar salva no IGTV lá do Somos Espiritismo, para quem quiser assistir e tal. Tem algumas pessoas que entraram aqui agora, já nos finalmente, que é o Alexandra Carla, Juliette, Juliette é minha cunhada. Sua cunhada, pois é, Juliette, o Moacir, 97. Um abraço para Juliette. Um abraço, Juju. Amanhã vai ter uma live com o Adeilson Salles. Conheço. Adeilson Salles, ele é palestrante espírita, escritor de livros, ele é assim, uma pessoa, sei lá, notável, muito notável mesmo, assim, no movimento espírita, tal. Ele tem uma aderência muito boa com a juventude, assim, o pessoal jovenzinho é louco com ele. E também é por causa das ideias, né? Ele é bem mais velho que nós dois, sabe? Mas, assim, de tempo, biologicamente falando, porque a cabeça dele, cara, nós é que somos velhos, porque ele é bem assim pra frente. Então, queria convidar todo mundo aí, se puder, amanhã, às 19 horas, e o tema é Por que me tornei espírita? Você também, se puder, viu? Não, com certeza. Prestigiar, tá bom? Não, com certeza. O Instagram começou a contagem regressiva aqui, então é isso aí. Eu vou encerrar até para poder salvar, para não perder essa live aqui, tá? E muito obrigado, Alan, pelo convite. Obrigado, Sede. Fica com Deus. Deus protege, abençoe e ampara nós todos. Que assim seja. Você e sua família, assim seja também. Tchau. Tchau.